Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui ao curso de atualidades para a prova discursiva do concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal 2020. Comigo, professor Kennedy Santos. Amados meus, antes de iniciar os trabalhos propriamente dito, eu tenho um aviso para você. Logo aqui abaixo na descrição desse vídeo existe 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Exatamente esse material que você está vendo aqui na tela é um material de atualidades, focado para a redação. Você consegue baixar ele no link número 1. Você fazer suas anotações, estudar, acompanhar essa aula com ele, né, fazendo anotações referente ao que eu possa falar, é algo altamente importante e vai te ajudar bastante na hora da prova. Então, recomendo baixar ele, beleza? Então, link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Link número 2. O link número 2 é uma playlist com videoaulas 100% gratuitas, colocadas aqui no YouTube, disponíveis para você, focados no concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal 2020. Nessas videoaulas são comigo e lá você vai encontrar aulas referentes a história, geografia, né, os conhecimentos sobre o Distrito Federal, né, conhecimentos sobre o DF, também aulas referentes a direitos humanos, né, também focados no concurso de agente da Polícia Civil, tá? E atualidades focados na redação, beleza? Isso está no link 2. E o link 3 é o link do curso completo, onde você vai encontrar todas as aulas de atualidades exatamente nesse mesmo modelo que eu estou fazendo agora com vocês. Todas as aulas estão sendo gravadas pós-edital, então é focado, é pensado no aspecto redacional dessa prova. Tá? Então, estou pensando, estou escrevendo e estou gravando essas aulas para você. Todas gravadas pós-edital, tá? De atualidades, focado na redação. Além delas, você terá as aulas, todas elas de direitos humanos, gravadas comigo também depois do edital, e conhecimento sobre o Distrito Federal e a RID, gravado também por mim pós-edital. Para você ter acesso a esse curso completo de todas essas aulas, está no link 3, tá? Está no link 3. E lá o curso completo está no valor de R$50. Somente R$50. Simples assim. É clicar, ver lá, comprar e vir ter o curso todo comigo, caso, obviamente, se você entender que eu posso te ajudar nessa prova de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Então esse é o link 3. Depois dessa aula, dá uma olhadinha nesse link também, que talvez seja interessante para você. Beleza, então, Cleusa, então sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre atualidades, e atualidades focada, então, para fins da prova discursiva deste concurso, é necessário a gente entender o que o edital está nos pedindo. Então, eu reorganizei o edital. O edital fala assim, atualidades somente para prova discursiva. Aí ele começa falando assim, ó, tópicos relevantes e atuais. Não esqueça que a gente está falando de matéria para fins redacionais. Não é tópicos isolados. É necessário que você feche todo o conteúdo para que consiga escrever verdadeiramente bem sobre aquela redação, tá? Aquela redação. Eu acredito que aquelas pessoas que estiverem sendo bem conservador, muito conservador nessa prova, muito conservador, tirarem ali 75 pontos nessa prova, vai para a prova de redação. Então é necessário que você tenha uma boa redação escrita, tá? E para isso, entre as técnicas de redação, você tem que ter técnicas de redação, mas além das técnicas é necessário você ter conteúdo, né? E é isso que eu pretendo ofertar para vocês aqui, conteúdo, tá? Conteúdo focado dessa redação. Então ele vem dizer assim pra gente, tópicos relevantes e atuais. Então a gente tem que saber os tópicos relevantes e atuais. Sobre o quê? Sobre segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. Sobre todos esses tópicos. Beleza? Aí no final ele vem dizer assim pra gente, e suas interrelações. Então eu preciso ser capaz de fazer a interrelação de energia com economia, com transporte, economia com transporte e educação. Eu preciso ter essa capacidade. E, além disso, as suas
vinculações históricas. Eu preciso saber um pouquinho sobre a história da segurança, um pouquinho sobre a história do transporte, um pouquinho sobre a história da política, um pouquinho sobre a história da energia e assim sucessivamente, porque eu estou falando de uma redação e o próprio examinador falou, e suas vinculações históricas. Não dá para essa prova sem saber as vinculações históricas sobre cada uma delas. É simples assim, tá? É simples assim. Pensando nisso, esse meu curso de atualidades, ele será exatamente focado nesse processo. Então eu estou levando em consideração os tópicos relevantes e atuais, as suas inter-relações e as suas vinculações históricas em cada um desses tópicos. E eu irei fazer isso separadamente. Essa primeira aula eu escolhi o tópico energia, para você entender sobre energia e caso caia energia na sua prova, você realmente saiba escrever uma redação sobre isso. Qualquer questão de energia, a minha pretensão é que você consiga escrever uma redação sobre ela, com essa aula. É simples assim, é simples assim. E eu irei fazer o mesmo com cada um dos outros tópicos. Vou fazer uma de educação, vou fazer uma outra de saúde, vou fazer uma outra de economia, vou fazer uma outra de relações internacionais, para que você tenha conhecimento possível redacional, beleza? Pensando nisso, a nossa primeira aula, então, é sobre energia. Vamos a ela, né? A energia. O primeiro ponto que a gente vai ver são as vinculações históricas. Uai, o examinador não pediu? E suas vinculações históricas, você tem que saber. Quando a gente fala das vinculações históricas da energia, é algo bastante tranquilo, tá? Por quê? Porque a gente consegue separar como um ponto de divisão a Revolução Industrial. É simples, ou seja, a energia era uma coisa antes da Revolução Industrial e ela se tornou uma outra coisa depois da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, que eu coloquei aqui no primeiro tópico, ela tem a ver mais com a energia mecânica. Tá? Então ela era utilizada com força de animal, força do próprio ser humano, né? Era bastante utilizado ali questões hidráulicas, força hidráulica, né? Força eólica com vento, criando os moinhos para moer ali grãos, por exemplo. Era isso, né? Era isso que nós tínhamos. Com a Revolução Industrial isso muda, beleza? Então, energia, Revolução Industrial, esse é o foco histórico. E a Revolução Industrial, nós separamos ela, né, em 3 revoluções industriais. E essas 3 revoluções têm ali as suas características energéticas. Vamos a elas. A primeira Revolução Industrial, eu sei que você sabe, foi por conta da invenção da máquina a vapor, né? Simples. Máquina a vapor, o vapor faz a máquina funcionar. Serviu tanto para a produção de indústrias de tecidos e outros, quanto até mesmo para o transporte através das locomotivas a vapor, né, as famosas Maria Fumaça, e também de barcos a vapor, né, também sendo utilizado ali, mudando até o processo de utilização do transporte aquático, beleza? Tá? Então, dentro desse processo, você tem a máquina a vapor. Mas como é que a máquina a vapor funciona? Na verdade, não é o que me interessa aqui, como que é a máquina a vapor, mas qual energia ela utilizava. É isso que nos interessa. E ela utilizava o carvão mineral, que é um hidrocarboneto, igual ao petróleo, igual ao gás natural. Beleza? Tá? Mas o carvão mineral foi o primeiro a ser utilizado para a Revolução Industrial. É isso que você tem que lembrar da primeira revolução. De boa? Tranquilo? Bom demais. Só que depois, né, nós vamos ter aí a segunda Revolução Industrial, que vai mudar esse processo. Não significa que paramos de utilizar o carvão, ele ainda é muito utilizado. Mas a segunda revolução, pela invenção de um novo modelo de motor, agora não mais a vapor, mas um modelo de motor de autocombustão, nós passamos a utilizar uma outra forma de energia, e essa outra forma de energia foi o seu, nosso queridíssimo e amadíssimo petróleo, ou seus derivados, seus respectivos derivados do petróleo, né? Então o petróleo é aquele que vai dar o boom na economia do mundo, né? Mediante a utilização de energia, né? Bem mais limpa do que o carvão, de mais fácil uso do que o carvão mineral, né? E muito melhor porque agora o motor é de combustão interna, não precisa mais de ações de vapor, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, o petróleo, ele vai ter ali o boom da segunda revolução
industrial. De boa? Simples, né? Simples. E aí, para a gente finalizar esse campo histórico, de forma geral, eu volto a comentar algumas coisas da história, principalmente Brasil, mas a gente precisa entender isso como elemento norteador do processo histórico. E aí, a terceira é a terceira revolução industrial, que, como eu disse, o meu foco aqui é na energia. Não estou falando de outros méritos das revoluções industriais, mas energia. Dentro da terceira revolução industrial, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, passamos a utilizar a energia nuclear. Vários lugares no planeta usam fortemente a energia nuclear, inclusive no Brasil, Angra 1 e Angra 2, né? Nós temos alguma utilização de energia nuclear, certo? E ela é bastante utilizada. O problema da energia nuclear é que o marketing dela foi péssimo, né? Qual foi o primeiro marketing que apresentou para o mundo a energia nuclear? Hiroshima e Nagasaki, as ogivas nucleares jogadas para os Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Óbvio que esse é um marketing péssimo, né? Então, ficou muito ruim essa visão. E aí depois ainda teve, né, lá na Ucrânia, tal, o acidente de Chernobyl, tal, que também gerou problemas. Então, marketing ruim. É perigoso? Tem sim o seu risco, mas todas têm seu risco. Aqui é um pouquinho mais perigoso que as outras, sim, mas ela consegue ser controlada, sendo bem feita, né? Tem uma segurança interessante na utilização nuclear da energia nuclear, beleza? Essa vem da terceira revolução industrial. Ponto. História e energia. É isso. É isso. De boa? Tá? Bom demais. Beleza, né? Beleza. Depois que a gente vê essa história, a gente precisa entender como que funciona o processo de energia. Esse processo de energia no mundo, eu coloquei num título chamado Tópicos Relevantes, porque seu edital pede tópicos relevantes e atuais. Como a atualidade ela pode ser muito mais do que um ano atrás, 2 anos atrás, ela entra há décadas, tranquilamente, né? Tranquilamente você pode entender a Segunda Guerra para cá como atualidades. Facilmente o examinador pode colocar elementos nesse processo para você, tá? Dentro de atualidades. Simples assim. Então, é necessário a gente ter uma ideia, um raciocínio maior sobre esse campo de energia. Então, para que isso aconteça, eu chamei aqui o primeiro como tópicos relevantes. E esses tópicos relevantes, eu separo em vários pontos que a gente precisa saber sobre energia, tá? E dentro desses tópicos relevantes, a primeira coisa que a gente precisa saber é sobre a classificação das fontes de energia. Existem 2 modelos de classificação de fontes de energia. O primeiro são as fontes... a classificação, né? Ou melhor, existem 2 modelos de classificação sobre as fontes de energia. É melhor isso. O primeiro é a classificação da fonte de energia em si, que é o que a gente vai ver aqui. E o segundo, que está um pouquinho abaixo, é a classificação dessa fonte de energia por sua natureza. Tá? Então, o segundo é a classificação dessa energia por sua natureza. Quando a gente fala da classificação da fonte de energia, é muito simples. A gente chama de fontes primárias e fontes secundárias. O raciocínio é óbvio. Fonte primária é aquela que gera energia por si só. Não precisa de algo secundário. Fonte secundária é aquela que gera energia, mas precisa da força de uma fonte primária para esse fim. É simples. Entre as fontes primárias nós temos o sol, o vento, a força hidráulica, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, as biomassas como etanol, né, como o próprio carvão vegetal, como até a lenha, né, geram energias de força primária. Simples. De boa? Secundária. Secundária, existe 2 grupos secundários muito importantes. Entre eles nós temos a eletricidade, que como você sabe é uma energia, só que é uma energia secundária. E além disso, os derivados do petróleo também é secundário. Começando pelos derivados do petróleo, porque é mais óbvio, eu estou falando da gasolina, eu estou falando do querosene de aviação, por exemplo, estou falando do diesel, né? Até lá, historicamente, né, o petróleo era descoberto, a sua principal utilização era para querosene, mas querosene de lamparina, quando não tinha energia elétrica. Né? Agora, o que são esses querosenes, essa gasolina, esse diesel? São derivados do petróleo, então são fontes secundárias, porque o petróleo
é a fonte primária? Simples. E a eletricidade? A eletricidade é secundária. Por quê? Porque é necessário produzi-la. E como é que nós produzimos? Através de outras forças. Entre essas forças, a força hidráulica, que é primária, gerando a hidrelétrica, né? Com queima de material, gerando termoelétricas. Perfeito? Entre essas queimas, nós podemos colocar aqui, coloquei aqui como exemplo, carvão mineral, a própria biomassa, derivados do petróleo. De boa? Tá? Pode ser queimado para gerar ali também energia elétrica. Essa é a secundária. De boa, né? Tranquilo, primária e secundária. E por sua natureza? Como é que nós classificamos ela por sua natureza? Nós classificamos essa energia pela sua natureza, que é algo altamente importante quando nós falamos em energia. Principalmente no mundo contemporâneo, principalmente quando nós estamos preocupados em associar essas informações às outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, o meio ambiente, a sustentabilidade. Nós organizamos essa classificação por sua natureza mediante a sua fonte, se ela é não renovável ou se ela é de fontes renováveis. Simples, né? Para o meio ambiente, qual que nós preferimos? Pelo menos em teoria. As fontes renováveis. Quanto maior a redação sobre meio ambiente e energia, quanto maior as fontes renováveis forem, melhor para o meio ambiente. E assim vai. Né? É óbvio que você tem que ter os conhecimentos para poder escrever sobre isso. As fontes não renováveis, vamos começar por elas, nós conseguimos separar em dois grandes grupos. Perfeito? As não renováveis. Pelo menos elas não se renovam dentro do nosso tempo de vida. Elas podem até se renovar em milhões, bilhões de anos. Mas no nosso tempo não há tempo hábil para a renovação delas. Entre essas fontes não renováveis nós temos os hidrocarbonetos de origem fósseis. De origens fósseis, Kennedy? Historicamente, florestas foram soterradas, tal. É uma origem, é um vegetal de origem fóssil. Isso termina gerando, né, carbono, hidrocarboneto, tal. E é isso que é esses hidrocarbonetos. E que hidrocarbonetos são esses? Nós temos aí basicamente três: carvão mineral, o petróleo, primeira e segunda revolução industrial, gás natural, mais contemporâneo a nós, a sua utilização, mas também é o hidrocarboneto, né? Estes são ali não renováveis, são não renováveis. Além desses, existe como não renováveis os minerais para energia nuclear, terceira revolução industrial. Esses minerais também são para energia, são não renováveis, tá? Porque são minerais, são escassos, eles irão ali, são finitos, né? São finitos. Entre eles, o urânio, que é um dos mais utilizados, o Brasil é um grande produtor, inclusive, o plutônio, o tório, entre outros minerais possíveis para esse fim. Tá? Esses são não renováveis. E os renováveis? Os renováveis é aquele que se renova, é simples. Solar, hidrelétrica, a energia elétrica pela hidrelétrica é renovável, eólica, os ventos, biomassa. As biomassas, as pessoas têm ali alguns questionamentos. Biomassa entra qualquer tipo de biomassa, tá? Próprio etanol, tal, tá aqui. Bagaço da cana-de-açúcar pode ser caracterizado como uma biomassa. O eucalipto, né, a lenha, o carvão pode ser caracterizado como uma biomassa também. Biomassas de forma geral, que são elementos que podem ser utilizados para fins de gerar calor e com eles energia. Tá? O etanol, o lixo, né, principalmente o lixo orgânico, pode ser gerado. O Japão tem grandes tecnologias nesse processo e cada vez mais precisamos ter tecnologia nesse processo. Por quê? Porque os produtos orgânicos, né, os lixos orgânicos, eles geram gases ali, né? Eles entram em fermentação e geram gases. E esses gases podem ser utilizados para fins de produção de energia. O Japão tem um bom conhecimento nisso e nós podemos sim desenvolver e temos que desenvolver esse processo meio ambiente de novo, meio ambiente, ecologia, essas paradas todas fazendo associação. Tem que ter isso, entre outras possíveis fontes de energias renováveis. De boa? Entendemos? Bom demais, né? Bom demais. Agora, nós precisamos saber, entender depois dessas classificações,
nós precisamos saber quais são as energias atualmente utilizadas no mundo, né? E aí, então, eu coloquei aqui um título e vários subtítulos e como que elas são utilizadas. As energias mais utilizadas no mundo contemporâneo, ou seja, no nosso mundo, né? Ainda é utilizado muito carvão mineral, está cada vez menos, mas ainda é muito utilizado, tá? Esse carvão mineral ele tem algumas classificações possíveis, coloquei aí. O mais encontrado e o melhor de todos esses carvões minerais, o melhor não, mas o mais encontrado e o mais utilizados no Ulha, que ele já é ali o carvão pedra, que já consegue fazer todo esse processo. O melhor mesmo é o antrácito, né? Mas esse é raríssimo encontrar. O turfa e o lignito são ruins, né? No Brasil, a gente encontra só ruim. Tá? A gente não tem, como encontramos carvão mineral bom no Brasil. Não, encontramos carvão mineral sim, mas ruim. Onde que se encontra mais? Mais no hemisfério norte. Porque foi lá no hemisfério norte, né? Estados Unidos, China, né? Porque lá naquele hemisfério norte que nós tivemos as grandes florestas soterradas no decorrer da história do planeta e tal, né? Então foi lá, e lá tem mais terra também, como precisa ter terra para ter carvão, então lá tem mais terra, então lá foi mais soterrado, então é simples, né, o processo. Beleza. Coloquei aqui 90% do carvão mineral está no hemisfério norte, nesses países aí. Ele tem um alto índice de poluição em relação aos hidrocarbonetos, ele é o mais poluente, depois o petróleo, depois o gás natural, beleza? Simples assim, tá? Carvão mineral no Brasil, nós produzimos 1% do total do mundo, produzimos quase nada, é de má qualidade, resíduos e cinzas, pouca utilização no Brasil, é pouca mesmo, né? Mas é mais do que algumas renováveis que irão superá-los com o passar do tempo, né? Mas hoje, e usamos muito para termoelétricas, né? Para termoelétricas nós utilizamos esse carvão, beleza? Tá? Simples assim. Petróleo é óbvio que a gente tem que ficar ligado em petróleo, óbvio, né? Petróleo utilizado para a produção dos seus derivados, gasolina, diesel, querosene, é fonte de matéria-prima para várias coisas, como medicamentos, produtos industriais, vestuários, ele é utilizado para várias coisas, né? Ele é a grande fonte de energia do século XX, podemos afirmar isso sem medo, tá? É a grande fonte energética do século XX, né? E a maioria das reservas, aí eu separei por reservas, produtores e consumidores, tá? E aqui eu vou parar um pouquinho para você prestar atenção em alguma coisa. Onde nós temos reservas, maiores fontes? Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque. Se você olhar desses 5 aí, o único que não tem conflito é o Canadá. A Arábia Saudita tem algum conflito também, mas não é em relação aos demais, né? Em relação ao Irã, por exemplo. Né? Então, para você entender, quem você está dizendo que o problema, os conflitos nesses lugares, no Oriente Médio, o responsável é a reserva de petróleo? Não estou dizendo isso. Mas é um dos elementos. Não dá para afirmar que o problema dos conflitos nessas regiões é o petróleo, como eu já ouvi muita gente falar. Né? Mas não é essa a afirmação correta. Pode-se afirmar que um dos elementos pode ser caracterizado, sim, reserva de petróleo. Maiores produtores desse petróleo, Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, China e Canadá. Se você olhar aí, esses 4 últimos países de extensão muito grande, né? A Rússia, por exemplo, energia lá é questão de sobrevivência, lugares muito difíceis de vida humana, né? Ter vida humana, território gigante, então precisa de muita energia para manter esses lugares lá, com aquecedores e outras coisas nesse sentido. Então, a Rússia sempre vai estar atrás de energia, sempre, tá? A China, muita gente, tal, então são os maiores produtores. Maiores consumidores. Perceba que os Estados Unidos não estão nas maiores reservas, não está. Mas ele é o maior consumidor desse produto. É o maior consumidor, tá? E do que ele consome, ele importa 60%. Por volta de 60% é importado. Tá? Então ele é o maior consumidor e ele importa por volta de 60%. China, Japão, Índia, Rússia são maiores consumidores. O Japão, como eu disse aqui, não tem jazidas de petróleo. Tá? O restante tem, mas o Japão tem dinheiro, tem tecnologia, precisa de combustível, então usa bastante também. De boa? Petróleo. Petróleo no Brasil. Algo histórico rapidinho para a gente visualizar. Petróleo no Brasil. Em 1938, governo Vargas, é criado o Conselho Nacional do Petróleo. Tá?
tá? Em 39, encontrado o primeiro poço no Brasil, no Recôncavo Baiano, né, um poço terrestre. Em 53 é criada a Petrobras, tá? Criada a Petrobras. E quando se cria a Petrobras, se cria com monopólio. Então a Petrobras era a única que poderia explorar o petróleo no Brasil, tá? Salvo a distribuição. A distribuição, a Petrobras não tinha um monopólio. Não tinha um monopólio, beleza? Por quê? Porque entrou na distribuição as grandes empresas multinacionais de petróleo, né? Mais conhecido como as Sete Irmãs, entre elas a Texaco, a Esso, né? Entraram na distribuição deste produto no Brasil, beleza? Tá? Então entraram também. Ok. Entre os anos de 73 e 79, o Brasil passa por uma aceleração, período militar, né? Passa por uma aceleração nessa produção. Por quê? Porque você teve uma crise mundial do petróleo no Oriente, né? A Organização dos Países Exportadores do Petróleo, a OPEP, ela, por conta disso, ela, de uma certa forma, até mesmo artificialmente, ela aumenta drasticamente o valor do petróleo. Isso vai gerar, inclusive, além de uma ampliação da produção do petróleo no Brasil, isso vai gerar também o Proálcool, né, que era um programa de desenvolvimento do etanol para fins de utilização de energia no Brasil, também vai ser por conta disso, tá? Então, é uma informação importante. Em 1997... é criada a ANP, né, em 97, é criada a ANP, e quando se cria a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biodiesels, quando é criada essa agência, nós temos ali, juntamente com ela, o fim do monopólio da Petrobras. Então, a Petrobras deixa de ter um monopólio sobre o petróleo, legalmente falando. Estruturalmente falando, nem tanto, mas legalmente falando, ela deixa de ter ali, né, a força do petróleo. Em 2006, né, agora mais recente, é anunciada a descoberta do pré-sal. Né, a descoberta do pré-sal, que tem petróleo no pré-sal. Tem lá dentro do oceano a camada sal e abaixo dele a camada pré-sal. E aí nessa camada pré-sal tem petróleo. O Brasil descobriu, né? Isso é algo altamente importante para o Brasil. Né, isso está colocando o Brasil atualmente no 10º maior produtor de petróleo do mundo. Né, então, o pré-sal mudou a estrutura do petróleo brasileiro. Tá? Simples assim. Tá? E em 2006, já com a descoberta do pré-sal, é anunciada a autossuficiência do petróleo no Brasil. Se o Brasil não quiser comprar petróleo do planeta, ele consegue ter autossuficiência de petróleo hoje, mas continuamos no mercado internacional. E, ao meu ver, é bom que assim esteja, né? Sem sair do mercado internacional. Beleza, né? 20% do petróleo do Brasil são em bacias terrestres. Eu destaco a região do Recôncavo Baiano, tá? Então, 20% é terrestre. Então, isso significa que 80% são em bacias marítimas. De boa? Tranquilo, né? Bastante. Dando ênfase ali, principalmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, né? Poço de Santos, por exemplo, em São Paulo. Tá? Beleza, isso é o petróleo no Brasil. De boa? Tranquilo? Entendemos? Então falamos lá do carvão, mineral, falamos do petróleo. Vamos falar de um outro, agora o gás natural. O gás natural está sendo ampliada a sua utilização, né? Bastante simples. Ele pode ser encontrado associado ao petróleo ou não, né? Ou não. A maior parte é em lugares onde tem petróleo, a menor parte em lugares que não tem, informação importante. Tá? No Brasil nós encontramos as duas, tá? Encontramos a maioria em áreas que tem petróleo, em áreas que não tem petróleo também encontramos. Menor poluente, o problema dele é a logística, por quê? Porque ele precisa de gasodutos. A sua principal forma de distribuição é via gasoduto. Tá? Então a logística é muito difícil e o Brasil tem poucos gasodutos. Isso é um problema da utilização dele no Brasil. Ou tem outras formas de levar, via navio, via caminhão, né? Mas a melhor forma é via gasoduto e nós temos pouco, beleza? Ela é fonte de energia para a indústria, tal, também produz energia elétrica, né, com a sua queima, tal. Também pode ser utilizado como matéria-prima para a construção de fertilizantes, em tintas, principalmente ali a indústria química, beleza? Onde tem maiores reservas dele? Né? Irã, Rússia, Catar, maiores produtores, Estados Unidos, Rússia, Catar, Irã e Canadá, maiores consumidores, Estados Unidos, Rússia e China. Né? Esses são os maiores consumidores. O gás natural no Brasil, ele é muito utilizado para termoelétricas, então vai servir para indústria, para casa, tal.
Também para automóveis, né? Nós temos hoje a autorização para carros com tanque a gás, né? Então tá aqui também. O Brasil está expandindo a sua produção e conforme a ANP, até 2030 nós vamos ter uma produção que chega a 250 milhões de metros quadrados, metros cúbicos, né? Dia. 250 milhões de metros cúbicos dia. Tá? É calculado por metro cúbico. Temos poucos gasodutos no Brasil, o mais importante é o gasoduto Brasil-Bolívia, né? Quando a gente tinha acordo lá com a Bolívia, fazia vários investimentos lá, criamos esse gasoduto, tá? E aí, esse gasoduto gera aí 30 milhões de metros cúbicos dia, pouquíssimo para a possibilidade da nossa produção, tá? Simples assim. Ok. Fechou? Energia elétrica. Essa é a última das fontes energéticas mais importantes do mundo. E ao meu ver, e não só ao meu ver, já vi alguns especialistas falando, né, é o insumo mais importante do mundo contemporâneo. É o insumo mais importante que nós temos hoje. Né? É exatamente a energia elétrica. Tá? A energia elétrica, por exemplo, o que seria da informática, do mundo virtual, que é o pessoal fala das tecnologias, que o povo fala, que vai desenvolver e está desenvolvendo, que a gente vai ter uma aula sobre elas. Né? O que seria ela sem energia elétrica? Perfeito? Seria sua vida sem energia elétrica? O que seria sua vida se nesse exato momento acabasse energia aí na sua casa? Onde você está vendo essa aula? Entendeu? Tá? Então a energia elétrica é um insumo energético muito importante. Né? Ela tem ali fontes da sua produção, tá? Coloquei aqui. Ela pode ser térmica, a térmica pode ser convencional, petróleo, carvão, queimando tal para gerar essa energia, ou nuclear, tá? Usinas nucleares. Certinho? Ela pode ser hidráulica, hidroelétrica, que é a maior parte do Brasil, hidráulica, né? Hidroelétrica, e pode vir alternativas. As alternativas ainda não são chamadas de matriz energética, tá? Mas é queima também para gerar questões termoelétricas, como as fontes solar, né, tal, entra aí, a eólica, as biomassas queimando, né, o etanol, o carvão e assim o carvão vegetal, né, entre outros, beleza? Maiores produtores dessa energia, tá aqui. Maiores consumidores dessa energia está aqui, e aqui dentre os consumidores eu destaco o Brasil, ó. Em relação a consumo elétrico, nós estamos entre um dos maiores do mundo. Não somos os maiores produtores do mundo, não estamos entre eles. Né? Estamos bem próximos, mas não estamos entre eles. E consumidores, nós somos gigantes. Nós somos gigantes, estamos entre eles também. Comparado com esses aí, nós estamos muito bem. Tá? E destacando a energia elétrica, eu tenho que destacar, óbvio que eu tenho que destacar, como um contraponto, segundo ponto, a energia hidrelétrica. Tá? A energia elétrica no mundo, com fonte hidrelétrica, é um pouco mais de 18% do mundo. É pouco. Hidrelétrica gera energia elétrica por volta de 18% mais do que no mundo. No Brasil, é mais de 65%. Então, a maior parte da nossa energia é 65%. Como a hidrelétrica é uma fonte renovável de energia, preste atenção, nós estamos dando um banho em relação ao mundo, em relação à fonte renovável de energia, inclusive com a questão hidrelétrica. De boa? Tranquilo? Tá? As maiores produções de energia mediante hidrelétrica do mundo, o Brasil está entre elas. Quando a gente fala hidrelétrica, o Brasil está entre elas. Estados Unidos, Canadá, Brasil, China e Rússia. Perceba que não é país pequeno, né? Não é país pequeno, é só país de grande extensão territorial. Porque você precisa disso para ter grande produção. Tá? Você precisa ter grandes planaltos, quedas de águas muito fortes, bacias hidrográficas muito fortes, para você gerar grande quantidade. Se você olhar entre as grandes nações, só não está aqui a Austrália, né? Mas é porque 60% da Austrália é deserto, então é difícil. Né? Mas é sempre grandes nações em territórios quando a gente fala de energia hidrelétrica. Maiores produtores, está aqui também China, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Rússia, né? Produz bastante. A hidrelétrica no Brasil, como eu disse, Brasil agora, foco nós. 65% da nossa energia elétrica vem da hidro. Nós produzimos por volta de 97 gigawatts hora no Brasil em hidrelétricas, tá? 97. O nosso potencial, conforme a ANEEL, é de 260 gigawatts hora, é o potencial do Brasil, ou seja, não batemos aí 97, sei lá, nem a metade do que a gente consegue, muito menos do que a metade, sei lá, 70%,
Batemos aí o quê? 40% que a gente consegue? É isso? Faz as contas aí, não vou fazer agora não. Tá? Mas é de 97 para 26 gigawatts-hora. Tá? Então, nosso potencial e o que nós produzimos segundo a ANEEL. Tá? No Brasil nós temos muitas bacias hidrográficas, né? Muitas. A maior que nós temos é a hidrográfica amazônica, mas ela é a menos utilizada. Por que ela é menos utilizada, Kenneth? Por alguns fatores. Né? Primeiro, a ideia de proteção da Amazônia. Segundo, a perspectiva de que a Amazônia é longe de tudo. Longe de tudo é dos grandes centros econômicos que consomem muita energia. Simples, tá? Então, ela não é muito utilizada. A que nós mais utilizamos é a segunda maior do Brasil, que é a bacia hidrográfica do Paraná, que fica ali na bacia do Prata, tal, Paraguai, Brasil, tal. Né? A bacia do Paraná é a segunda maior do Brasil e é a que nós mais utilizamos, tá? Nós chegamos a tirar da bacia do Paraná 40 gigawatts-hora, tá? Sendo que o potencial dela é por volta de 60 gigawatts-hora. Ou seja, batemos mais do que a metade ali, batemos, sei lá, 75% disso, beleza? Do que é possível tirar dela em energia, tá? Em energia. Lembrando, só para destacar aqui, que nós temos em destaque nessa bacia a usina Itaipu, que é ali do Brasil e do Paraguai. Certinho? Do Brasil e do Paraguai. Sendo que o Paraguai, por ser pequeno, ele usa um pouco dessa energia e mantém a energia de todo o Paraguai. Beleza? E o restante que sobra, que seria do Paraguai, ele vende para o Brasil. Tá? O Brasil compra. É um bom negócio para o Brasil. Tá? Então o Brasil compra a preço interessante. É um preço justo, digamos assim. É um preço justo. Tá? Então ele traz para o Brasil de volta. Fechou? Tranquilo? Bom demais, né? E por que essa é mais utilizado? Entre várias informações, além da possibilidade geográfica, né, adequada, climática, tal, adequada dos planaltos, tal. Além disso, a localização é próxima aos centros econômicos do Brasil. Beleza? É mais próximo. Então a energia chega mais fácil, tá? Então é um outro fator. Fechou? Entendemos? Bom demais. Pronto. Isso é o que a gente pode entender como tópicos relevantes de energia. É muita informação? É nada, porque eu tenho mais ainda. Se você quer passar nessa prova, você precisa ter essas informações. Porque com essas informações você consegue construir uma redação. Sem essas informações, talvez seja bem difícil construir uma redação, por mais técnica redacional que você tenha. Entendeu? O meu foco aqui é fazer você fechar todo o conhecimento possível para fins redacionais. Simples. De boa? Tá? Já que eu tô falando isso, só lembrando. Logo aqui abaixo na descrição desse vídeo tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que eu estou usando aqui, você baixa ele aí. Link número 2, playlist de videoaulas gratuitas focadas nesse concurso, tá? E link 3 é o link do curso completo de atualidades, conhecimento sobre o DF e direitos humanos, todos focados na Polícia Civil, agente da Polícia Civil do DF 2020, pós-edital comigo, Kenneth Santos, tá? Por R$50. Vai lá e adquire. Link 3, isso, beleza? Agora, vamos continuar a nossa aula. Já que nós vimos essas questões do contexto de como que está a energia no mundo, nós precisamos dar uma entrada nos tópicos mais atuais sobre elas. E aí eu vou começar te apresentando alguns gráficos, só para os encargos de consciência do professor, tá? No primeiro gráfico aqui, você vai perceber, aqui ó, é um gráfico de 2015, está um pouquinho ultrapassado, já a hidráulica já passou isso aqui, está em 66%, mais ou menos isso, tá? Mas você vai perceber que a maior parte da nossa energia vem de fonte hidráulica, beleza? Além disso, mais 8% em média vem de biomassas, principalmente por conta do etanol. Vem de biomassas. Fontes renováveis. Nós somos gigantes em fontes renováveis de energia. Somos gigantes em relação ao mundo. Gigantes. Ao mundo, qualquer outro país tem que falar baixo quando vir falar com o Brasil em relação do uso das suas fontes de energia. Porque eles não chegam nem perto do uso das energias do Brasil em fontes renováveis. Beleza?
Eólica, outra fonte renovável aqui, de vermelhinho, mais 3,5%. Né? Fotovoltaica, que é a solar, o Brasil está engateando. Em 2015, 0,1%, aumentou um pouquinho. Né? Vai crescer, porque nós estamos bem no centro solar mesmo ali. O Brasil, né, ele está entre outros países do hemisfério sul, né? O Sol, ele aquece mais no hemisfério sul. E nós estamos bem no meio ali. Nós temos grande possibilidade dessa fonte aqui. Gás natural não é renovável, como você sabe, mas é melhor do que petróleo e é melhor do que carvão mineral. 12,9% de utilização no Brasil. E olha que nós não temos gasodutos suficientes. Perfeito? A nossa produção vai aumentar conforme aí o próprio processo de atualidades. Mas vai crescer. Derivados do petróleo, 4,8%. Derivados do petróleo. Nuclear, 2,4%, né? Ali, Angra e tal. E carvão e seus derivados, né? Carvão mineral, 4,5%. Né? Quando utilizamos, é 4,5%. Aí também não renovável. Beleza? Agora, quem é que utiliza essa energia no Brasil? Um outro gráfico aqui. Importante, para você ter essa visão na hora da prova. Quem utiliza essa energia no Brasil, 33% dela, 2017, tá? 2017. Fonte 2017, ano dessa informação. 33% dela é a indústria. Da energia como um todo. 32% dela são os transportes. A residência, 9,7% dela. Para a produção energética, ou seja, usa energia para produzir energia, é 10,3%. Tá? A agropecuária fica com 4%, serviços no todo no Brasil mais 4,9%, né? E mais 5,8% não uso não energético. Né? São utilizações que não são energéticas de produtos energéticos. Então, é isso. Você tem ideia. Então, o que você tem que lembrar? Indústria usa muito, transporte usa muito. Daí 65% os dois. Beleza? As residências, mais 9%, 10% para produção de energia, agropecuária 4%, serviços 4,9% e usos 5,9%. Só lembrar, indústria usa muito, transporte usa muito, depois residência e depois entra para a própria energia. Residência é menos do que para a própria produção de energia, né? Isso é a forma energética do Brasil. Beleza? Fechou? Tá. E quais são, então, os tópicos, além dos gráficos, atuais que devemos levar em consideração, né, para construir uma redação? Tá? Primeiro tópico possível, que possa vir na sua prova e talvez seja citado, a corrupção na Petrobras. Principalmente o caso do Petrolão. Bastante simples, né? Nos governos Lula e Dilma, teve ali investigações da Lava Jato e descobriu que a Petrobras era uma fonte de corrupção no Brasil, de lavagem de dinheiro, que envolvia empreiteiras, né? Evasão de divisas, superfaturamento em obras, em contratos, entre outras. Beleza? Simples e direto. Um outro fator importante, agora, recente, março para cá, queda do valor do petróleo no mundo. Né? Sim, com o isolamento das pessoas no planeta Terra por conta aí do corona, né? Esse isolamento fez as pessoas gastarem menos combustível. E menos combustível obviamente, o petróleo que produz muito começa a não ter mais demanda, ou seja, as pessoas não querem mais comprar tanto combustível durante esse momento, o que faz com que o petróleo ele caia o seu valor, porque você tem mais produção do que busca, né, dele, chegando a ter uma redução no seu valor de 300,597 a última vez que eu vi. Tá? Ou seja, mais de 300% de queda no valor do petróleo no mundo. Tá? Óbvio que isso vai refletir na economia mundial, vai refletir em vários fatores. Tá? Então, bastante simples também. Isso agora, consequência do corona. Tá? Simples. Ou melhor, do isolamento provocado pelo corona.
Redução dos preços nas refinarias de petróleo para gasolina e diesel no Brasil, né? A Petrobras, antes mesmo do corona, já estava tendo ali medidas para reduzir, né? Reduzir ali os valores pagos nas refinarias. Já estava tendo medidas de redução, tá? Porém, com a crise do petróleo a partir de março, isso foi ampliado. E aí o governo anunciou cada vez mais, então, redução sobre os preços em refinarias, tá? De gasolina e diesel, certo? Chegando, então, até a última vez que eu vi, uma redução de mais de 50% dos valores em refinarias de gasolina e mais de 30%, quase 40% ali de diesel em redução nos valores nas refinarias, tá? No Brasil, por conta desse processo. De boa? Tranquilo? Tá? Petróleo no pré-sal, uma informação um pouquinho de maior escala que a gente precisa entender. Primeira coisa, o Brasil descobre então petróleo no pré-sal. Primeira informação básica, né? Primeira, o Brasil não tinha tecnologia para exploração desse petróleo, mas nós já tínhamos uma boa experiência em exploração de petróleo em áreas profundas oceânicas. Ainda não no pré-sal, mas nós já tínhamos uma boa experiência. E desenvolvemos mais tecnologias para esse fim. Beleza? Tá? E, obviamente, com a ajuda de estrangeiros também, de outras instituições para esse fim do petróleo. O pré-sal ele é muito importante porque ele muda o patamar do Brasil no mundo em relação ao petróleo. Tranquilamente, a nossa perspectiva, como nós não sabemos exatamente a quantidade de petróleo que nós temos no pré-sal, mas presumimos que é muito petróleo, tá? Há uma característica clara do Brasil ter se tornado hoje, aí, tranquilamente, né? Um dos lugares com maiores reservas de petróleo no mundo. Só não temos essa certeza ainda. E se somos maiores reservas, vamos ser um dos maiores produtores do mundo, sendo que nós já estamos na 10ª posição. 2018 e 2019 ficamos ali na 10ª posição de produção de petróleo no mundo. De boa? Tranquilo? Então é algo importante essa questão. Agora em junho, né, de 2020, mais uma usina é colocada em funcionamento para retirada de petróleo do pré-sal no Brasil, que é a usina de Atapu, tá? Ou seja, nós não estamos parados em relação ao petróleo, nós não estamos parados em relação ao pré-sal. Estamos trabalhando, buscando a retirada deste petróleo. De boa? Tranquilo? Bom demais. Ok, em 2019, já falei, o Brasil se mantém na 10ª posição de maior produtor de petróleo do mundo, tá? 10ª, 2019, conforme, né, a Agência Nacional do Petróleo, tá? Produzimos ali, em 2018, 2,88 milhões de barris dia, né, em 2018. Não, em 2019, né, 2,88 milhões de barris dia em 2019, um crescimento de 7,4 em relação a 2018, tá? Esse volume de produção de petróleo no Brasil nos faz ser o 10º no mundo e olha que lindo isso, nos coloca no maior produtor da América Latina. O maior produtor da América Latina. Kennedy, a Venezuela perdeu suas operações, não está produzindo mais tanto que produzia, e o México também não está produzindo tanto que produzia. E o Brasil está ampliando a sua produção de petróleo. De boa? Entendemos a informação? Tranquilo. Outra informação sobre combustíveis no Brasil, carga tributária. A carga tributária dos combustíveis, da gasolina, dos combustíveis em geral no Brasil é altíssima, tá? Segundo a ANP, chega a até 44% do valor pago numa gasolina, no litro de gasolina, é carga tributária. Então, quando você coloca lá o dinheirinho na gasolina, 44% que você está pagando pode ser carga tributária, muda de estado para estado, porque tem regras próprias, mas até 44% em média nacional pode ser isso. Lugares pagam até mais do que isso, tá? Do que 44% em tributos no Brasil. De boa? Informação bem recente.
o Conselho Nacional de Política Energética do Brasil aprovou ali uma resolução que admite a venda do etanol sem passar pelas distribuidoras, ou seja, os produtores de etanol poderão vender diretamente para os postos de combustíveis sem passar pela distribuidora. Mais uma medida liberal tentando reduzir o custo do etanol na bomba, tá? Tentando fazer isso. Detalhe importante, o Conselho Nacional de Política Energética aprova isso, os ministros, né, que fazem parte desse conselho, aprova isso, faz essa resolução, mas ela só consegue legalmente entrar em vigor no Brasil mediante lei. Então é necessário que haja uma lei sendo aprovada ainda no Congresso Nacional para esse fim. Beleza? Tranquilo? Show! Para os encargos de consciência, como eu estou falando do etanol, e eu não falei anteriormente com mais detalhes, eu preciso destacar o histórico do etanol. O etanol entra no Brasil fortemente em 75, né? Ali governo militar, por conta da crise petrolífica que aconteceu no mundo. O petróleo subiu muito alto e o Brasil sofreu muito por conta disso, né? E aí, além de ampliar a produção do petróleo, iniciamos o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, certo? Esse programa foi para a produção de álcool, que depois ele é meio que largado, mas depois volta a vingar no Brasil fortemente, principalmente quando a indústria automobilística compra a briga e começa a criar, então, motores de combustão, né, de autocombustão, flex, ou seja, gasolina e álcool sendo possivelmente queimados com o mesmo motor automobilístico. Isso faz com que a produção do álcool bombe e aí gerando, então, o etanol no Brasil como uma referência para o mundo. No Brasil não é o único que produz etanol, mas nós somos referências na cana-de-açúcar, outros lugares produzem etanol de outras áreas, por exemplo, milho nos Estados Unidos, tal, né? Mas o etanol brasileiro é uma referência no mundo por conta desses processos. De boa? Tranquilo? Bom demais. Etanol, falando de meio ambiente, alguns ambientalistas reclamam do etanol, não por conta do seu processo de poluição, mas por conta da produção da cana, porque precisa de lavoura, tal, e aí desmata, tal, esse processo. Então, alguns ambientalistas reclamam nisso, né? O próprio cuidado com a terra, que prejudica ali os rios, né? A questão hidrográfica brasileira, tal. Então, essa é a reclamação ambiental sobre o uso do etanol, tá? Beleza. Biodiesel no Brasil, outro assunto importante que precisamos destacar. Biodiesel no Brasil. O biodiesel no Brasil e o Brasil, né? O Brasil produz biodiesel, sim. A principal fonte de produção de biodiesel no Brasil vem da soja. Apesar de ter pouco óleo possível na soja para a possibilidade de biodiesel, mas como nós temos grande produção de soja, e a soja é muito produzida para vários fatores, inclusive ração de animal, então esse óleo naturalmente vai ser utilizado para outro fim e o biodiesel é um desses elementos, beleza? Então, algo importante ser destacado. A maior parte da produção de biodiesel no Brasil vem da soja, mas temos de outros elementos também, né? Como, por exemplo, eu coloquei aqui o dendê, o babaçu, o girassol, o amendoim e a famosa mamona, que quando eu era menino só servia para guerrinha de mamona, tá? Então, você tira aqui também. E o biodiesel no Brasil está produzindo, né, bastante. Nós temos uma certa referência no mundo em relação à produção de biodiesel também, conforme a ANP. De boa. Mais uma informação. Informação internacional, só para me lembrar de uma coisa. Usinas hidrelétricas de pequeno porte. Uma empresa belga, Turbulente, está criando pequenas usinas hidrelétricas, consegue colocar em pequenas margens de rio, riachos, córregos, que fazem ali, mediante um moinho, gerar energia que atende até 60 casas. Que isso é importante, isso é relevante, é altamente relevante. Por quê? Porque quando a gente fala de hidrelétrica, a gente precisa entender que a hidrelétrica ela é em tese de grande porte, ela precisa de grandes áreas de produção, tá? Médio porte foram os melhorantes, mas chegamos em níveis de tecnologia que pode ser até de pequeno porte. É isso que eu quero que você lembre. Hoje a hidrelétrica ela tem nível de tecnologia que pode ser atendido de pequeno porte. Não é grande utilizado no mundo, mas a tecnologia já existe de forma considerável. Beleza? Tranquilo? Outra informação bem brasileira, de 2015, que são as bandeiras tarifárias de energia elétrica, né? Salvo Roraima, que eu coloquei aqui no final, cadê? Aqui, ó. Salvo Roraima,
porque Roraima não faz parte do Sistema Interligado Nacional de Energia. Roraima está à parte, Roraima usa energia venezuelana, tem produção térmica e tal de energia, é diferente. Roraima é diferente, salvo Roraima, os demais lugares no Brasil, a partir de 1º de maio de 2015, começaram a ter a sua energia elétrica sendo calculada mediante a utilização de bandeiras, tá? Simples. Bandeira verde, condição favorável da produção de energia, valor normal. Bandeira amarela, já não é tão favorável, então aumenta um pouquinho, tá? O valor em relação ao valor natural. Bandeira vermelha patamar 1 vai aumentar um pouquinho em relação ao que seria a amarela. A vermelha patamar 2 aumenta mais um pouco em relação ao patamar 1, ao vermelha patamar 1. Simples assim. De boa? Então, só lembrando também, em 2015 criamos essa política das bandeiras na utilização de energia, beleza? E a última informação que eu quero tratar, e eu espero que você esteja gostando desta aula, né? Mas só lembrando, antes de eu ir para a última informação, que toda essa aula é pensada numa redação, porque você tem informações possíveis para construir uma redação. Ao finalizar aqui, você, em teoria, pelo menos é o que eu entendo, você consegue escrever qualquer redação sobre energia, e eu pretendo fazer isso com cada um dos assuntos citados lá no edital, beleza? Para você ter acesso a todos. Link 3. Link 3 vai estar o curso completo de atualidades, mais conhecimento sobre o DF, mais direitos humanos, focado aí na prova da Polícia Civil. Link 3. Link 1, material em PDF de apoio. Link 2, playlist com videoaulas gratuitas, né, sobre esse concurso. E o link 3, curso completo, todos gravados, pós-edital. Essa é a primeira aula de atualidades que eu estou gravando, e as outras serão a posteriores, focado em cada uma. Vou gravar uma de educação, uma outra de saúde, uma outra de tecnologia, uma outra de economia, né? Nesse mesmo patamar, tentando dar fundamentos para escrever uma redação sobre esses assuntos, seja lá qual tema que possa comparecer na sua redação. Beleza? Então, link 3, dá uma olhadinha lá, confere e vem comigo entender todos esses campos de atualidades focados nessa redação para a prova. Beleza? Agora vamos ao último assunto da nossa aula de hoje, que é o choque de energia barata. Isso mesmo. O que o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, fala várias vezes em entrevistas, que é o choque da economia barata, né? O que seria esse tal choque da economia barata que ele fala? Ele entende o seguinte, é um campo econômico liberal, né? Que quanto mais barata for a energia, mais produção terá, porque a energia barata atrai investidores. É simples assim, porque vai produzir mais de forma mais barata, tá? E dentro desse choque de energia barata, o foco inicial dele, nesse primeiro momento, é exatamente em relação ao valor do gás liquefeito de petróleo, né? Ou seja, o gás que a gente usa para cozinhar, a indústria usa para colocar indústria em funcionamento e tal. Ele deseja reduzir com essa medida 40% do valor do gás. Agora é uma redução liberal, ou seja, não é o Estado que vai lá e força a reduzir. Na verdade, é a abertura de mercado, e essa abertura de mercado, teoricamente, iria reduzir 40% do custo da energia do gás em relação a isso. O nome desse plano é Plano Novo Mercado de Gás. O que eles chamam de choque de energia barata, o nome é Plano Novo Mercado de Gás, que tem essa intenção. E como que ela funciona, esse plano governamental? Ele funciona da forma bastante simples, que é muito parecida com a ideia do etanol agora, que saiu agora, que eu já coloquei anteriormente. Ou seja, o produtor vender diretamente para o cara do posto de gasolina, né? Sem passar pelo distribuidor. Da mesma forma, essa ideia do choque da energia barata é a mesma ideia, ou seja, empresas consumidoras desse gás para gerar energia para sua fábrica, para suas produções, né, poderá, conforme esse plano, comprar esse gás diretamente dos produtores, sem passar pelos distribuidores. Tá? Essa é a ideia do plano. O que está acontecendo? Está travado, o assunto está travado. Por que está travado? Lobby. Lobby está travado. Interesses pelo processo, né? Interesses. Entre esses interesses, você tem duas grandes resistências ao projeto. Primeira grande resistência, os estados. Os estados não estão entendendo muito bem como é que isso vai funcionar, estão resistindo ao processo, como eles têm tributação própria em relação a isso, organização própria em relação a esse uso, eles estão travando
essa possibilidade. E a segunda, os distribuidores locais também estão travando, óbvio, porque se não passa pela distribuição, eles irão perder os seus recursos, a sua possibilidade de venda, né? Então, eles não querem que a pessoa, a empresa, a indústria, compre gás diretamente do produtor, tá? O produtor até quer, porque ele não passa pelo distribuidor, agora o distribuidor não quer isso, certo? O distribuidor não quer. Quem gera emprego, não gera? Aí fica no campo da economia, tá? Alguns irão perder empregos com esse processo, obviamente, né? Caso eles venham a acontecer mais fortemente, principalmente da distribuidora, se eles não mudarem as suas pegadas, suas perspectivas econômicas, o seu processo de mercado, né? Ao mesmo tempo, outros lugares irão ter emprego porque a energia se torna mais barata, então mais indústrias e tal, isso teoricamente falando no campo da economia. Beleza? Então esse é o último tópico de energia que eu queria tratar com vocês. Muito obrigado, dá uma olhadinha nos links aí abaixo, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!